Olá, meu nome é Gabriela e hoje eu vou apresentar sobre o modal marítimo no Brasil. Meu nome é Gabriela Costa Nascimento, eu sou da Faculdade de Tecnologia da Zona Leste e hoje eu irei apresentar sobre o modal marítimo no Brasil. Nesse artigo, eu vou falar sobre a parte histórica desse modal e como ele surgiu, sua economia, mostrando a importância e também as vantagens e desvantagens, o uso da logística e seu funcionamento para esse modal, e os portos e sua importância. O artigo, ele tem como objetivo identificar a importância do modal marítimo no Brasil, levando como referência o Plano Nacional de Logística e de Transporte, o PNLT. Dessa forma, será apresentada sua história no Brasil, seus impactos na economia brasileira, junto com as referências da OMI e ONU, suas vantagens e desvantagens, mostrando sua extrema importância na logística e suas limitações. Também será mencionado sobre os transportes fluviais e marítimos, com o foco principal para o modal marítimo, citando também os principais portos brasileiros na sua importância como modal, segundo a ANTAQ. Na história, existem várias teorias a respeito de como o homem descobriu que poderia navegar sobre as águas. Segundo uma dessas teorias, diz que o homem, ao olhar para a água, ele vê um tronco relativamente grande que é capaz de flutuar. Existe também a teoria dos egípcios, que fala que eles já usavam os barcos para se locomover pelo rio Nilo, e que esse registro é mais antigo e foi encontrado na pirâmide de Kéops. Já no Brasil, antes dos portugueses chegarem lá em 1500, os índios já usavam essas embarcações para se locomover pelos rios e lagos. E após a chegada dos portugueses no Brasil, começaram as primeiras exportações e os primeiros portos comerciais de navios, na região de São Vicente. No Brasil, atualmente possui 175 portos de cargas instaladas, incluindo portos e terminais marítimos e instalações aquaviárias. E durante os anos houve muitas melhorias de modais marítimos e atualmente o transporte tem uma grande capacidade de carregar mercadorias com baixo custo. Ele também é menos poluente, pois, de acordo com a ANTAQ, o transporte em relação à tonelada de carga a cada 1.000 quilômetros produz apenas 74 gramas de dióxido de carbono, o CO2, em relação ao ferroviário, que produz 104 gramas. E com esses anos de modais, conseguiu mais de 7.000 quilômetros de costa malha hidroviária, com aproximadamente 63 mil quilômetros de vias navegáveis, lagos, lagoas e represas. Segundo a Conferência da ONU sobre o Comércio e Desenvolvimento, o comércio marítimo mundial subiu em média apenas 3,8% em 2013. E, de acordo com o secretário-geral da OMI, o transporte marítimo é a espinha dorsal do comércio internacional e um dos mercados globais. Por essa confiança, o modal ganha ainda mais valor e importância. A exportação marítima, ela é responsável por 13% do transporte de carga no país. E, de acordo com o Plano Nacional de Logística e Transporte, PNT, para se ter uma ideia, a exportação por vias marítimas, ela cresceu mais de 8% em 2017. A indústria marítima, ela encerrou o ano de 2005 gerando 28 mil empregos e com um faturamento de 2,2 milhões de reais. Com as novas encomendas previstas, a geração de empregos pode aumentar para 36 mil pessoas. Os 118 bilhões exportados de dólares e 73,5 bilhões de mercadorias importadas foram transportados por vias de navios e de bandeiras internacionais, em 96% dos casos. Os modais, ele tem suas vantagens e desvantagens. No caso do modal marítimo, ele é um transporte lento, mas ele leva uma grande quantidade e variedade de mercadorias no seu interior. Mas essa lentidão ela é justificada,
porque ela passa pelos postos, portos e alfândegas, além dos portos estarem distantes dos meios de produção. Pode também ocorrer dano nas cargas, que leva as embarcações ao atraso e congestionamento dos portos, além também de ter um frete relativamente baixo. A vantagem desse modal é a maior capacidade de carga, carregamento de qualquer tipo de produto com o menor custo de transporte. E suas desvantagens são a necessidade de transbordo nos portos, distante dos centros de produção, menor flexibilidade no serviço e congestionamento dos portos quando se tem atraso. Na logística, a maioria das movimentações internacionais de carga acontece pelo meio do modal marítimo. Dessa forma, a logística portuária possui um papel fundamental para o desenvolvimento na economia brasileira no âmbito de importação e exportação. E para garantir o sucesso dessa logística portuária, é preciso que haja investimentos e planejamentos eficazes por parte de todas as esferas envolvidas na realização desse tipo de atividade. Ou seja, os profissionais responsáveis pelos complexos físicos, administrativos e operacionais portuários devem trabalhar em sintonia e ter acesso aos recursos necessários para fazer um bom trabalho. As suas bem planejadas rotas evitam que qualquer tipo de atraso e acidente ocorra. Esse grande planejamento serve para todo modal. Qualquer erro pode influenciar outros modais, pois um pode depender do outro. Também nessa rota logística existe as hidrovias, que são caminhos pré-determinados para os tráfegos aquáticos. É bastante usado em países desenvolvidos para transportar grandes volumes em longas distâncias, pois é um meio de transporte mais barato que rodovias e ferrovias. O significado de portos está muito relacionado a orlas ou costas, e é quando a estrutura do local se encontra junto com o oceano, como exemplo o Porto de Santos, que é uma ferramenta que permite que os navios realizem as operações de descargas e cargas, ou de desembaraços e embarques. Os portos ainda têm os cais, que é dividido em berços, onde atraca os navios para realizar suas operações. Também existem as navegações de cabotagens, que são as navegações feitas sem perder as costas do litoral brasileiro de vista, que é as navegações entre portos nacionais, como o exemplo de Santos e de Itajaí. Também existem os fluviais, que são as beiras dos rios, e os estuários, que é chamado de portos fluviais também, que é um pequeno porto mais habitualmente chamado de marina. E o maior problema desse porto fluvial está na sazonalização no período de cheia e de seca. Existe também os lacustres, que é as navegações de lagos e lagoas, que são navegações somente dentro do país, como exemplo Palmas, Belém do Pará para o rio Tocantins. A importância dos portos no Brasil é que tem mais de 80% das exportações que são realizadas por mar, mas sem os portos. O desenvolvimento das relações comerciais de qualquer país importador ou exportador seria obstruída pelos custos e dificuldades de meio de transportes. Embora o Brasil esteja numa posição muito baixa em relação aos outros portos, os portos brasileiros vêm apresentando um futuro bem promissor no tocante aos processos internos e investimentos em infraestrutura. Porém, o maior atraso brasileiro está na parte de referente à legislação, que chega a provocar até 7 dias de atraso, e segundo os dados do Banco Mundial, um container leva em média 13 dias para ser exportado no Brasil. Desses 13 dias, 6 são divididos em trâmites e burocracias.
Os portos, eles também são alvos de várias políticas integradas de qualidade, como ambiental, segurança e saúde no trabalho. Dessa forma, a assegurar a satisfação dos seus clientes. Dessa política, destacam-se os seguintes principais, que são as melhorias de qualidade e eficaz de serviços prestados, cumprir e fazer cumprir os requisitos legais, regulamentos, normas aplicáveis aos serviços prestados, aspectos ambientais, a segurança, a saúde, prevenir e controlar e amenizar a poluição designada aos resíduos gerados pelas essas atividades, promovendo também os recursos e investimentos em novas tecnologias, os processos que são menos poluentes, levando em conta a quantidade de mercadoria transportada, e identificar a minimizar os riscos existentes, procedendo também a implantar as ações corretivas e preventivas, de modo de eliminar qualquer fator de risco nas instalações. A conclusão desse trabalho tem tomado um conjunto bem grande. Esse resultado sugere que o transporte aquaviário é o mais viável para quem busca um baixo custo com grande capacidade. Essa pesquisa amplia nosso conhecimento de economia e logística, pois durante essa passagem dos modais pelos portos, existe um trabalho logístico e comunicativo com os responsáveis por cada área dos portos, visando também um bom funcionamento. Portanto, esse trabalho servirá como uma base de futuros estudos ou conhecimentos sobre esse modal, pois contém uma estrutura que explora os portos e sua funcionalidade no Brasil. De acordo com o Plano Nacional de Logística e de Transporte, o PNLT, as exportações marítimas são responsáveis por 13% do transporte de carga no Brasil, e os outros 87% das exportações são feitas por outros modais. Além disso, os projetos de demanda para os portos brasileiros devem saltar para 92% em até 2042 nas exportações, totalizando 1,8 bilhões de toneladas. De acordo com os dados do PIB, esse transporte ainda gera mais de 2 trilhões por ano na economia brasileira, que é equivalente a 19% do produto interno bruto em relação a 2019. Concluímos também que esse modelo é de extrema importância para o Brasil. Ele tem mais de 7 mil quilômetros de costa malha hidroviária, com aproximadamente 63 mil quilômetros de vias navegáveis, lagos, lagoas e represas, segundo a Organização Marítima Internacional, a OMI. Aqui tem algumas referências que eu usei no meu trabalho, como a ANTAC, CNT, os estudos dos egípcios e a ONU. Obrigada. Meu nome é Gabriela Costa Nascimento e esse foi o meu estudo sobre o modal marítimo no Brasil.